Bem-vindos ao Coaching Cast! Hoje estamos aqui com um convidado maravilhoso, que além de convidado, é um super amigo e uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. Muito obrigada pela tua presença, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que esse episódio de hoje vai ser um diferencial aí para você que está nos assistindo. Seja bem-vindo, Jardel, ao nosso Coaching Cast, e que hoje a gente converse muito sobre condomínio, sobre coaching, sobre a sua história, né, de como você começou. E vamos conversar, bater um papo. Fechou. Vou apresentar o Jardel. Então, ele é trainer e mentor de gestores, síndicos e síndicas, 29 anos atuando na área condominal e 6 anos atuando como mentor e coach. Além disso, ele é especialista em Master Coach, inteligência emocional e comportamentos avançados. É criador e CEO dos canais Síndico Coach. Muita coisa, gente. Mediador condominal extrajudicial e tá aqui para entregar toda uma bagagem de conhecimento, tanto dentro das áreas condominais, quanto na vida particular e se desenvolvendo aí como pessoa e profissional. Eu falo que hoje tem conteúdo para falar, hein? Hoje tem conteúdo. E conta pra gente, então, um pouco mais da sua história. Se apresenta primeiro, por favor. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade, não é? Obrigado por estar nesse espaço, que é um espaço muito bem, né, confortável, com bastante tecnologia, que é o que a gente precisa. Sim. De um espaço próspero, né? Para a gente poder desenvolver mais ainda uma linguagem próspera. E hoje, gente, a gente vai estar falando de tudo, um pouco sobre tudo, para alcançar você no que você tem de melhor dentro de você. E isso é possível. Hoje estamos numa grande revolução, que é justamente a inteligência emocional. E dentro dela, acabei construindo algumas ferramentas, e vamos estar falando sobre isso. Tenho mais de 29 anos de área condominial, né? E quando eu estava lá atrás, trabalhando com condomínios, né, eu vi que os gestores, né, havia muitos conflitos, tinha muita confusão, muitos atritos. E por mais que se dedicasse a resolver os atritos, sempre as confusões continuavam. Foi aí que eu falei assim, ó, tem alguma coisa aqui que eu não estou enxergando. Eu parti para neurociência e física quântica através das ferramentas da inteligência emocional. Caraca. E acabei lá dentro encontrando o quê? Que dentro da área condominial, que é um nicho muito próspero, muito realmente, muita gente prospera, não é? Evolui muito, engenheiros, advogados, administradores, Sim. vários fornecedores, manutenção de elevador, tudo. Síndicos e síndicas, é um ambiente muito próspero. Mas lá dentro tem uma energia muito pesada e inflamatória, que é o ego. É verdade. Né? As pessoas que estão nesse espaço, a maioria deles são líderes. Não é? Concorrentes, fornecedores, síndicos, engenheiros, cada um quer o espaço do outro. Que é o poder, né? Que é o poder, exatamente, que é uma fatia do condomínio. Sim. Aí é que o ego entra em jogo. Isso aqui é meu, você não vai tomar isso aqui. E você consegue trabalhar com isso. Eu vou tirar você da linha de frente. Você acha que isso tem a ver com um perfil, talvez, dominante, assim? Porque Como? quem tá na linha de frente geralmente mostra uma coisa mais dominante, né? Isso. Você acha que tem alguma coisa a ver ou não? Tem, porque essa área, ela exige liderança. Então, ela absorve realmente pessoas que têm perfil dominante, em sua maioria. Não dá para chegar com um perfil, né, uma pessoa mais conforme, uma pessoa estável, não dá. Porque tem que ser dominante, porque tem que ser líder. Não é? Ser tanto como síndico, como síndica e como qualquer outra área. Porque quando você é síndico, você tem que ser líder para uma comunidade chamada como condomínio, que é uma cidade, que é um país. Sim. Condomínio vive uma população ali dentro. Ali tem liderança, ali tem que ter até perfil. política, né, ali dentro, E tem que ter políticas. Se você não tiver um perfil dominante, não é claro, é equilibrado, com respeito, não tem aquela postura de eu sou o chefe, eu que mando, eu que determino. Isso nos tempos de hoje isso não voga mais. A história já mostra isso, que vários reis, não é, vários impérios caíram por determinar demais através de um perfil muito dominante. Sim. Que aí vai entrar na ditadura, não é, de um comando. E os advogados, engenheiros também, que são muita gente boa, eles querem trabalhar. E tem que ter um perfil também de autoridade lá dentro. Eles têm que dizer, olha, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu concordo, isso está no contrato, isso está mal resolvido, certo? A empresa ali está fazendo alguma coisa dentro do condomínio e ele exige que seja resolvido os parâmetros de segurança. Ela não pode aceitar que um sim fala assim, não precisa disso não, que isso não precisa dentro do condomínio. A empresa tem que se posicionar, tem que ser dominante, tem que ser líder. Cara, então desse jeito eu não trabalho dentro do teu condomínio. Que aí eu vou prejudicar toda a minha equipe e minha empresa. Da forma como você quer, eu não concordo, me desculpe. Todo esse perfil realmente é um choque de liderança e todo líder ele tem um quê que nasce muito fácil? O ego.
Uhum. O ego é uma das energias mais destrutivas da sociedade. Na história da humanidade, muita gente cresceu com ego. Mas o ego ele tem dois fins. A tragédia ou a depressão. Olha que interessante. E existe muitos casos de depressão e... Na sindicatura? Sim. Muito. E como você trabalha isso? Com coaching, alguma coisa assim do tipo? Então, como é que eu comecei, gente? Só vocês entenderem, né? Como eu estava falando lá atrás, eu estava nos condomínios clubes, lá em Salvador, não é? E eu comecei a resolver os condomínios. Eu tenho bastante conhecimento que eu vim de shopping center, por isso que 29 anos de área condominial. Ah, entendi. Porque eu comecei com shopping center. E shopping center é um condomínio comercial, Sim. certo? E no condomínio comercial não tem as confusões que Sim. tem em condomínio residencial, de vizinho brigar com vizinho, perseguição, picuinha, aquela coisa toda, né? Em shopping center não tem isso. Lá são E negócios, né? Lá são empresas. É mais negócio, é mais empresa, mas tem assembleia, Sim. tem tudo que acontece dentro do condomínio. Só não tem famílias morando. A diferença é que não moram. E olha que doido, não é? Quando eu comecei a comparar com o tempo, eu ia para os condomínios, né, e via a população do condomínio. Essa população do condomínio estava onde também? No shopping. Só que no shopping, a população do condomínio, eles respeitam. Você não vê lixo no chão. Você não vê eles fazerem barulho, arrastar a cadeira. Você não vê eles chegar no fast food, botar a cadeira de qualquer lado, qualquer jeito, fazer bagunça. Banheiro sujo, você não vê eles sujando o banheiro. É tudo na ordem, né? Tudo na ordem e obedece. E obedece. O segurança tá ali, muitas vezes ele nem chama atenção, porque eles já entram educados. Eles já entram corretamente. E esse povo mora em condomínio. E é diferente do condomínio, né? E dentro do condomínio, uma parte dessa turma, que frequenta shopping também e que obedece, chega dentro do condomínio, vira um inferno. Persegue a gestão, prejudica a gestão, briga entre vizinhos. Tem situações que eu já peguei, cara, de vizinho brigar com vizinho, de madrugada o vizinho pegar e pegar fezes humana e melar o carro todo. Não acredito. É muitos casos. Porque você vai falar tudo. Meu Tem Deus. muitos casos. Tudo isso é ego. É. Tudo isso é ego. Só que eu precisava entender por que no shopping center o ego não é ativado e por que dentro do condomínio o ego é ativado. E você sabe o motivo que isso acontece? Claro, aí eu estudei, né? Fui estudando, né? Fui desenvolvendo todo o trabalho de estudo, até que caiu a ficha, não é? Que era justamente por conta de um ego. Ok, o ego tá ali, o ego é ativado. Agora, quem tá ativando esse ego? É uma disfunção emocional que vem da infância. Algo que aconteceu lá atrás, certo? O pai e a mãe, rejeição, o que for, o pai dava brinquedo para um, dava brinquedo pro outro, né? O pai às vezes gritava de fora, o pai botava o filho como chefe da casa, uma filha, quem manda aqui é você faz as coisas que você quer aí. Certo? Tudo isso vai alimentando o ego. Quando chegar no condomínio, quem é o pai e a mãe dessa criança que são os condôminos lá? É o síndico ou a síndica? É um dos dois. Quando o ambiente é uma casa, certo? O condomínio é uma casa. Quem está sendo o pai e a mãe ali é o síndico. Nossa, e que demais ver por esse lado, porque eu nunca tinha pensado nessa É uma outra estrutura. visão, né? Nem que era uma família, um estado, um país. Condomínio, você tem noção, ele é um perfil de cidade, ele tem uma cultura diferente. Se você começa a gerir, porque a gente de longe não tem essa visão. Sim. Mas quando você está na linha de frente e começa a gerir o condomínio, a cultura lá é diferente. É Brasil, é que não é uma cidade. A cidade que você mora tem uma cultura, né? Outra vizinha tem outra cultura. Mesma coisa o condomínio. Igualzinho, não muda nada. E aí você como líder lá e como pai emocionalmente desse condomínio, como é que você age quando você tem grandes problemas ali com as supostas crianças que seriam os condôminos, né? Então, aí eu comecei a desenvolver, né, as técnicas das ferramentas na comunicação. Qual é a comunicação? O que é que eu tenho que fazer? Não ativar o meu ego. Porque aí vem uma situação, né, de guerras espirituais, vem do mal. O mal ele se aproveita, né, da situação para inflamar, para que gere uma tragédia ou gere uma confusão maior. Ele se alimenta do mal, certo? Dentro do condomínio, eu tenho muito egos ativados quando a pessoa acaba mexendo no interesse dela. Por exemplo, vamos dizer que tem uma jarra de uma planta em determinado lugar, e eu sou síndico, né? Eu tenho uma autoridade para isso, eu resolvi pegar essa planta aqui e botar aqui no outro lugar. É um condomínio, é uma comunidade de 200 unidades, 200 famílias. E eu tenho autoridade para isso. Botar uma planta, não estou alterando nada, não estou roubando, estou botando em outro lugar. Só que você está habituado a ver aquela planta durante 10 anos naquele lugar. E te faz bem você olhar para ela, você criou um carinho pelaquela planta. Pode ser um tapete, qualquer outra coisa, mas fala da planta. Quando eu tiro,
eu mexi com algo dentro de você. Eu mexi com o teu interesse. Eu mexi com o teu brinquedo quando você era criança e você guardava na prateleira e tua irmã pegava. E quando tua irmã pegava o brinquedo e botava em outro lugar, você brigava com ela. E você ficava irritada. Certo? Ou quando usava tua roupa e você não queria que usasse tua roupa e brigava. A mesma coisa é isso que acontece. Quando eu tirei do lugar, eu tirei algo que era seu. Só que pertence a todo mundo. E as pessoas sentem dor, né? E Quando sente acontece dor. isso. Por que você tirou essa planta aí? Eu falei, não, já vem assim, o morador. Por que você tirou essa planta aí? Não tem bom dia nem boa tarde. Aham. Já vem no ego. Sim. É a criança lá gritando lá na infância. Aí eu vou explicar, não, mas eu tirei ali porque fica melhor aqui. Não, não fica melhor não. Essa casa aqui não é sua só não. Entendeu? Você não pode tirar a planta de lá não. Quem deu ordem pra você? Você não é dono daqui não. Eu falei, mas eu sou o síndico. Você é síndico, mas você não é dono de tudo. Aí começa. Certo? Aí vira uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve. E o que acontece sem os meus treinamentos, sem as minhas ferramentas, que hoje eu tenho 4 ferramentas, estou criando mais 4, indo para 8 ferramentas, que é de ultra capacidade. Porque o que aconteceu? Mas aí, no caso, você aplica essas ferramentas com os condôminos? Não, eu aplico a ferramenta. Com os síndicos. Não, eu treino os síndicos e as síndicas hoje, certo? Ah, sim. Hoje eu treino eles para eles saberem como lidar. Como era antes? Eles batiam a boca, eles não sabiam essa questão do ego, não sabiam nada disso, e batiam a boca. Cada vez mais que eu bato boca com a pessoa que está com ego, eu estou dando espinafre para ela. É. Ela está Verdade. ficando cada vez mais forte. Isso. E eu tô batendo. Você pode falar 1000 vezes, mostrar prova, mostrar isso, que ela tá se alimentando e ficando forte de ego. Qual a intenção dela? A intenção da energia, que já tá trabalhando aqui, uma energia espiritual mal, tá trabalhando, aproveitando esse ego que tá inflamado. A intenção é fazer essa pessoa gritar cada vez mais, te tirar do sério e atingir algum ego que você tem, algum gatilho que você tem. A sua dor, né? Uma dor, não, uma dor adormecida. Um dos gatilhos adormecidos, exatamente. Sim. E qual é o gatilho que a gente pode ter? Que está adormecido, que a gente não lembra? Pode ser rejeição. Pode ser honestidade. Né? Pode Caraca. ser de desonestidade. Pode ser rejeição de falta de amor. Não é? Pode ser rejeição de covarde. Pode ser qualquer gatilho. E de Depressão repente, também, né? isso. Ele fala tudo, você tem paciência. Ele grita, e você tenta falando com ele numa boa, e você tranquilo, porque você gestou. Só que aí, o mal continua trabalhando ele para ele inflamar mais ainda, porque ainda não disparou o teu gatilho que você tem aqui guardado. E aí ele chama você de covarde. Esse é um dos gatilhos que você tem guardado. Porque quando você era criança, certo? Você não ia para a escola e você foi chamado de covarde pelo teu pai, pela tua mãe. Quando disparou esse gatilho, você... eu não sou covarde, não! Pá, e bate no cara. O mal venceu. E você perdeu o cargo. Certo? Sim. E o morador, que vai estar com o gatilho dele também mais ativado, ele pode transformar isso numa tragédia. Isso acontece muitas vezes aonde? No trânsito. É isso. 2 carros se chocam, que é bobagem, mas um grita, até o outro gritar e puxar uma arma. Matar o outro. Isso, ativou o gatilho do outro. Entendeu? O mal trabalha assim. Isso é o que a gente fala da inteligência emocional, né? Exatamente. E, Girdel, como é que foi que você começou a associar toda essa parte emocional com as estruturas que acontecem dentro dos condomínios? Com as estruturas, você fala de serviços, atendimentos, tudo? Sim, e também de assimilar. Por exemplo, um condômino com filho, vocês, né, líderes como pais. Como que você conseguiu trazer isso dessa forma? Porque eu achei extraordinário, sinceramente. Mas não foi fácil. Eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Não, é verdade. O pessoal fica espantado, né? E realmente não foi fácil. Foi um ano, quase um ano, eu lutando para mesclar isso nos meus 29 anos de área condominial. Foi uma luta, eu tive que ir lendo, estudando, participando das monitorias, vendo o trabalho, me dedicando, me doando também, né? Todo o treinamento emocional, para ver se eu conseguia desbloquear isso. Levou quase um ano. Foi um ano de solidão, foi um ano de tristeza. Eu achava que eu não conseguia, era um fracassado. Até que eu mudei a chave e eu consegui acessar, né, a pegada do vitorioso. E quantos condomínios que você vem trabalhando nesse aspecto de inteligência emocional, com tudo isso? Nos condomínios diretamente, não. Eu treino hoje síndicos. Por exemplo, eu tenho síndicos... Gestores, né? Isso, que são síndicos. Eu tenho uns profissionais hoje que tem 20 condomínios.
20 Aham. condomínios pode chegar aí a 5 mil moradores, 10 mil moradores, se somar. Caraca. Eu tenho alunos que Nossa, têm realmente. 5 condomínios. Eu tenho outros alunos que têm 10 condomínios, porque é uma área profissional também. Mas é um síndico que cuida de tudo isso? É porque tem a área moradora e tem a área profissional. Né? Por exemplo, se você mora num condomínio, de repente você não quer ser, eu sou morador, mas não quero ser síndica. E Aí você ninguém quer. contrata um, né? Aí contrata um profissional e o profissional toma conta do condomínio e ele recebe de 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil por cada condomínio. Eu tenho 5 profissionais, não é, que recebe um condomínio 150 mil para tomar conta. Caraca. É um perfil, mas tem que estar bem preparado, né? De gestão de pessoas, gestão humana. E o que é que eu faço? Eu preparo esse síndico. Eu preparo o síndico, preparo o advogado, o engenheiro, para ele saber lidar com a comunicação dentro desse ambiente cheio de ego. Porque se ele usar um modelo lá atrás, vai acontecer antes. O que acontecia antes? Se você abrir o Google, tem lá síndicos assassinados, síndicas espancadas. Tem até um vídeo meu que eu postei há uns meses atrás, a síndica tomando um soco de um morador. Era uma senhora de 65 anos tomando um soco na cara de um morador. Nossa, isso. Porque ela falou que ele não podia entrar na academia porque estava sendo reformado. Não E acredito. levou um soco por causa disso. E aí levou um soco porque ativou o ego dele. Olha, eu tô tão nervoso. Ativou o ego dele. Meu Deus. Tem casos assim, você puxa o Google, tem vários casos. Como eu tô bem agora, eu tô com vários casos de muitos síndicos em depressão. Muitos em depressão. Por que isso, Gedel? Já que hoje está mais tranquilo e tem uma gama de profissionais. Por quê? De 2020 para cá, os moradores ficaram mais dependentes de outra pessoa. Mais dependentes de ficar à mercê de outras pessoas. Então, tudo hoje é o síndico. Ah, síndico resolve isso. Síndico resolve aquilo. Síndico faz isso. Síndico faz aquilo. Síndico passou agora a tentar gerir, a buscar gerir as famílias deles também. Isso está afetando eles emocionalmente. Por que isso? Porque está sendo, muitas vezes, quando essas situações vêm, essas cobranças, vêm de forma humilhante. De forma muito humilhante. Você não E tem noção. acaba influenciando muito, pegando muito no síndico, né? O síndico Isso. acaba ficando com uma carga emocional muito alta, Por quê? né? Porque nós somos... as emoções, se você lembrar do treinamento, as emoções é o quê? É uma energia quântica. Não é? A energia quântica. Ela é uma esponja energética. É tanto que se alguém vier do nosso lado tóxico, Ele vai... a energia dele que é tóxica, a nossa absorve. Sim. Se a nossa absorve a toxicidade, é tanto que depois que a gente absorve fica mal, fica ruim, dorme mal, tem pesadelo, tudo isso. Porque absorveu a energia dela. Sim. Tá? Se a gente absorve a energia dela e fica mal, isso significa o seguinte, que eu estou afetando a minha saúde emocional. Se eu estou afetando a minha saúde emocional, toda a minha blindagem da minha alma, que me protege de doenças como câncer, mal de Alzheimer... Tá caindo no ficheiro? Tá. Vai cair no É ficheiro. verdade. Tá. Mal de Alzheimer, depressão, tudo isso está sendo afetado. Porque o cérebro ele é uma grande bateria muito poderosa. Só que ele precisa estar com o emocional muito bem estabilizado para ela segurar o quê? Os gatilhos. Isso. Porque são os gatilhos que estão adormecidos aqui de até 4 gerações. Agora mesmo a neurociência descobriu que nós temos comportamentos em gatilhos gravados neurologicamente, não é? De até 4 gerações. Caraca. Que inclusive está na Gente. Bíblia, né? Está na Bíblia até, lembra da Bíblia? Que Deus fala que nós temos... Deus até fala lá no... Acho que em Davi, né? Naquela confusão de Davi lá, sendo perseguido por Isaú, né? Acho que é Isaú o nome dele. E Deus fala assim, eu vou te amaldiçoar até a 4ª geração. E a neurociência descobriu, agora como fato, no DNA, saiu na semana retrasada, que nós temos comportamentos gravados de até 4 gerações. 4 gerações. É por isso que às vezes você fala assim, pô, eu sou moreno, minha filha é morena, e ela nasceu loira, de olhos azuis. Que é de outra geração. Eu entendi. De outras gerações. Ué, a minha filha não puxou nem a mim nem o pai. Comportamento de outras gerações gravados. Olha que doido. Nossa. Doido. Então temos gatilhos. Imagine você ter um bisavô, tataravô que lutou na guerra do descobrimento do Brasil e de repente você não sabia, ele matava índio. Certo? Ou ele estuprava, ou ele fazia pedofilia. Aí tem casos assim, como é que um pai desse está fazendo isso com a própria filha? Gatilhos. O demônio, ele trabalha, o mal trabalha em cima dos gatilhos para que ele se fortaleça, ele faz aquilo que tem que ser feito. Não é ele, é o gatilho que foi ativado. É tanto que depois acontece o quê? Ele chora, se arrepende, ele foge, depois se mata. Olha que doido. Muito Doido. louco. Meu. Você consegue perceber, de anos anteriores, um aumento de casos de depressão, de suicídio Sim. na área? Um aumento realmente? Tem um aumento muito. Depois da pandemia, aumentou muito. Depois da pandemia... É por isso que também a inteligência emocional hoje, né, a neurociência, a física quântica, está cada vez mais impactante, né? Você Mais atual, né? e Mais mais falado. é uma revolução.
É uma revolução, né? Você vê que o prefeito que tá agora lutando aí, não é, para entrar, ele tem uma grande revolução. Ele sabe que a única maneira de acabar com as situações prejudiciais em várias cidades é implantar o curso de inteligência emocional nas matérias para as crianças. Verdade. E por que isso, sabendo que isso é só benefícios, e por que isso não foi implantado há mais de 20 anos atrás? Exatamente. Porque o mal trabalha para que não entre. Exatamente. Seria simples entrar. Mas ele aqui está no comando de várias situações de corrupção, politicagem negativa, que ele não deixa entrar isso. Ele luta, porque se ele entrar, e aí ele perde força na guerra espiritual. É doido, gente. Nossa. Caraca. Tá caindo ficha aí? Não, tá me bugando assim a cabeça de tantas coisas que eu nunca tinha parado pra pensar e que fazem muito sentido. Faz, porque o ambiente de condomínio, eu tenho esse privilégio, né? Privilégio até doloroso, porque é muito desgastante isso, mas também é muito bom, porque a gente tá resgatando vidas, não é? Porque quando eu resgato, só pra você ter noção, tá? Quando eu treino, eu vou falar de uma das alunas minhas, que eu até gosto de falar dela, tenho várias outras, mas gosto de falar sempre dela. Ela estava com um casamento destruído, ela tava já entrando em depressão, a filha de 8 anos já não olhava ela como mãe, o marido já estava querendo se separar, ela tinha 13 contratos, ganhava muito bem financeiramente, 40, 50 mil reais, mas ela não curtia o dinheiro, não vivia o dinheiro e só vivia estressada e sobrecarregada. E ela só entendia que tinha que cumprir os contratos, trabalhar para os contratos. Até que ela me viu numa live, que eu faço minha live de manhã, ela viu que caiu, fez sentido e me entrou. Eu queria entender essa tua mentoria. Aí ela foi uma sala que eu tenho, aquela sala de atendimento do SCIS, né? E dei lá 1 hora para ela encaixou e entrou no atendimento. Quando eu resgatei ela, hoje é outra pessoa. Hoje ela tem um relacionamento com o marido, super 10, depois de 1 ano, já tem mais de 1 ano, já que ela está formada por mim. A filha dela e ela se conectou de uma forma inacreditável. Ela tinha mais de 6 anos sem viajar com a família, por causa dos condomínios. Hoje, ela viaja, só esse ano ela viajou com 3 anos com a família, para passar 5 dias, 6 dias em um resort, em algum lugar. Tá? O que aconteceu? Ela foi descobrindo que eram os problemas que estavam acontecendo que não era dentro dela. Problemas de comportamentos do pai, da mãe, bisavô, a gente foi resolvendo isso. Quando foi resolvendo, ela entendeu que ela estava com contratos tóxicos. Com contratos que quem trouxe aqueles contratos eram os contratos para alimentar os comportamentos tóxicos de quem? Papai ou mamãe. Quando ela entregou alguns contratos, não todos, entregou os contratos mais pesados, a vida dela Fluiu. e veio contratos bons, porque ela mudou a frequência dela. Sim. Aí os contratos vieram bons. E ela ficou mais leve. Quando ela ficou mais leve, ela começou a enxergar a oportunidade, porque não tinha mais a frequência tóxica de comportamentos de problema do pai e da mãe. Então ela enxergou a oportunidade. Quando ela enxergou a oportunidade, ela começou a melhorar a equipe no atendimento. Quando ela melhorar a equipe no atendimento, treinou a equipe, os condomínios começaram a ficar mais tranquilos. As coisas começaram a ficar girando e ela ficou menos presente e pôde cuidar mais da filha, do casamento dela e do relacionamento. E mais ainda, ela estando bem, mais conectada e mais bem preparada, a ação dela de não estar brigando, gerando discussão com o morador, o que aconteceu? Hoje ela também conversa de forma diferente com os moradores, inclusive com os tóxicos. Os tóxicos que ficavam infernizando, viu que o comportamento dela mudou. Quando o comportamento dela muda, o de lá muda aos poucos. Se o de lá muda aos poucos, eu estou mudando quem dentro de casa? A minha comunicação com meus filhos também. A minha comunicação com a minha esposa também. O meu relacionamento de viver com a minha vai esposa. mudando o outro, né? Por quê? Porque se eu grito, a pessoa não grita, a pessoa não muda. Mas se há uma mudança no meu comportamento, as pessoas vão ali, vai até que ela cai na ficha. Começa uma transformação em cadeia. Em cadeia. Então, assim, Esse é o meu mundo. Sempre mude você. Se você mudar você e não o outro, você, né? consequentemente tudo muda. Exatamente. Uma das maiores dificuldades hoje, não é, eu falo assim, nos relacionamentos que tem, não é as pessoas entenderem o outro. Tem aqueles relacionamentos. Antigamente era assim, né? As pessoas casavam, mesmo casando cedo, se apaixonava, né? No início era aquela coisa de abraço, beijo, e aquela coisa toda, né? Da cama pegar fogo, né? Eu amo demais, eu amo. Mas ainda não encaixaram os comportamentos, que são 4 pessoas. É isso. Certo? São 4 comportamentos. Ali dentro de você tem o comportamento do teu avô, tua avó, né? E teu pai e tua mãe dentro de você. São 8 comportamentos tentando convivência. O que acontece? Depois de 3 meses, 4 meses, que baixa um pouco aquele fogo, aí vem um comportamento de casamento, gera guerra e confusão. Por isso tem casamento que as pessoas se separam com 1 mês,
2 meses, 6 meses. Olha, separou já? Mas foi tão lindo o casamento. Nossa, já separou, foi tão lindo. Os dois são lindos. Como é que houve, meu Deus? Que absurdo. E tem outros casos. Nossa, ele traiu a esposa tão linda, maravilhosa, com uma empregada. Mas por quê? Uma mulher dessa linda. Mas por que trair com uma empregada? Por que faz isso? Entendeu? Sim. Tudo é comportamento. Por quê? Porque quando você casa, você não casou pelo comportamento. Não houve a transição de comportamento. Não houve o resgate de se resolver comportamentalmente. O que acontece? Quando você casa, está casando realmente com uma pessoa. Só que os comportamentos dela não estão resolvidos na ressignificação. Então, quando você discute com ela, você está discutindo com a mãe, com o pai, com o vovô, com a vovó, e quebra pau, quebra briga, aquelas humilhações que às vezes querem um xingar o outro, ali não é o casal. É de trás, né? Não é o casal. Ali são gatilhos acionados naquele momento, tá o comportamento da mãe e do pai brigando ali. Aí, Como trabalhar esses isso. gatilhos? Aí vai na ressignificação, não é? Que é o que eu faço hoje. Hoje eu dou meus treinamentos, por exemplo. O meu lance hoje não é somente dar treinamento para saber como gerir o condomínio, para também como conquistar novos contratos. Por exemplo, eu tenho advogados que não conseguiam sair de 30 contratos, 40 contratos, e mesmo assim era muito difícil, era um inferno na vida dele, muito estresse, muita gente no pé dele, muito síndico fazendo ele, sobrecarregando ele, isso tudo, né? Quando o advogado me procura e busca os meus treinamentos na ultracapacidade, a gente vai se desbloqueando isso, vai resolvendo esses comportamentos de gatilhos que estão dentro dele, as coisas vão acontecendo, vai entregando contratos que vai acontecer, que ele tá vendo que não é dele mais aquilo ali, era tóxico. Quando pensa que não... Essa entrega de contratos é uma decisão da pessoa, ela mesma identifica, ou você ajuda ela a identificar quais estão sendo mais pesados, quais ela deveria ficar? Não. É uma decisão dela. No meu treinamento, não dou dica, sugestão nenhuma. Porque no momento que eu fizer isso, eu estou alimentando justamente uma memória neural tóxica. Se eu der a resposta, essa memória ela vai se fortalecer. É que nem sabe, uma árvore? Quando você fala assim, eu vou tirar essa árvore, tá caindo muita folha. Se você serrar a árvore, ela não morreu. Porque ela vai crescer, a raiz vai... Tá embaixo, né? A raiz vai ficar mais, vai tomar mais espaço, não é isso? Ela vai mergulhar mais a raiz para ela voltar a crescer o quê? Mais forte. Aí ela vai ficar muito com mais galhas. Certo? No momento que eu dou a resposta para a crença, que nós chamamos de crença, é uma gravação neural, não é dentro do sistema neural. Quando eu dou a resposta, ela percebe isso, é como se eu podasse ela. Ok. Aí ela pega e fica forte. E volta tudo de novo, e volta pior. Por isso que a gente pode falar, porque tem que vir de dentro da sua memória. Quando você faz isso, você praticamente você ressignifica e vamos fazer uma outra gravação neural. E aí, nas suas mentorias, você faz como se fosse coaching mesmo, perguntas. Isso, perguntas. Ou você só dá o conteúdo? Na verdade, a minha mentoria ela é mesclada, tá? A minha mesclada, claro, é todo um treinamento de coach, de guia, de processo e tal. Porque você comentou com a gente que você tem várias formações, vários outros assuntos. Só que todos são mesclados, tá? Se uma pessoa me diz, eu quero uma gestão estratégica, eu sou síndico profissional, sou bom no que eu faço, mas tá me faltando estratégias. Você me ajuda? Ajuda. Aí gestão estratégica custa X. Aí eu pego a gestão estratégica e mesclo com a ferramenta ultracapacidade. E lá dentro a gente começa a desenvolver todos os caminhos dele. Vai eliminar escassez, vai eliminar conflitos, vai eliminar ego, diminuir as tensões de ego. O que mais? Relações sociais. Está vindo para ele só relações negativas para a gestão. Ver o que está acontecendo com ele, para essas toxicidades se afastarem e começar a vir relações positivas na gestão dele. Por quê? Porque o síndico e a síndica, eles precisam de bons parceiros. Eles precisam de bons conselheiros na gestão. Eles precisam também do apoio dos moradores. Só que lá dentro, nós temos moradores, assim como a gente, que tem disfunções emocionais. Tem problemas emocionais que ele nem sabe, assim como a gente não sabia, certo? Então não sabe quem é quem ali, quem ele vai puxar. Acaba fazendo amizade com todo mundo, acaba ali se entrosando com todo mundo e de repente é alguém que vai virar tóxico. E nesse caso não, quando a gente resolve isso, começa a vir um morador que quer ajudar. De verdade. Vai vir aquele fornecedor que ele quer contratar, não aquele que vai enrolar, aquele que vai produzir, vai gerar resultados de qualidade dentro do condomínio para evitar confusão dos moradores com a gestão. Certo? Ele vai atrair esse fornecedor. Ele vai atrair tudo que há de positivo. Mas se não tiver resolvido, Gidel, só vai atrair pancadaria. E, Jordel, eu vejo você falando muito sobre essa coisa de atrair, a lei da atração, energia, não só também da parte espiritual. O que é que você estudou para chegar até onde você está hoje com esse conhecimento? Na verdade, o que eu estudei foi
Foi muita coisa, cara. Na verdade, eu estudei mais olhando para as pessoas, tá? Eu comecei com shopping. Na verdade, minha primeira escola foi windsurf, prancha da vela. Eu tinha 22 anos, 23 anos, 22 anos. Eu montei uma escola de windsurf, prancha vela, que eu dava treinamento para alunos e alunas saberem velejar em alto mar. Legal. Né? Eu tinha várias pranchas de windsurf, que é prancha vela, que hoje se evoluiu para kitesurf. Eu tinha na beira da praia isso, né? E eu já adorava lidar com gente, porque eu vim do exército, a minha vida toda é cristã, nasci no evangelho, aquela coisa toda, então essa empatia já existia, de comunicação e ver os outros, né? Quando eu fui pro shopping center, quando eu vi aquele 1 milhão de pessoas frequentar o shopping durante todos os dias, né, eu tive que aprender a lidar com as pessoas, a conviver com as pessoas, né, e buscar o melhor delas. Então, dentro do shopping, a gente não tem tempo para ficar buscando fofoquinha. E buscando entender qual é a vida dela, entender o que ela está ganhando, entender qual é o problema que ela tem. Não. O que nós estamos no shopping é buscando o tempo inteiro soluções para tirar você do lugar que você está, para lhe ajudar em algo. Nossas funções lá. Então, o shopping center sempre foi um bom treinamento para mim. Depois fui para várias outras gestões, e nas outras gestões me tornei síndico morador, depois me tornei gestor operacional de vários condomínios clubes de altíssimo padrão lá em Salvador, e depois foi que eu resolvi falar assim, olha, isso aqui que eu tenho não está sendo suficiente. Por quê? Porque por mais que eu pinte o condomínio de ouro, eu estou sendo atacado emocionalmente, eu estou tendo insônia, estou ficando sem dormir, eu não estou me alimentando, eu não estou tendo nenhuma relação sociável mais. O esporte que eu mais gostava na época era mountain bike. Né? Eu fazia mountain bike na Chapada Diamantina, pelas montanhas. Eu deixei de fazer, falei, o que está acontecendo? Estou perdendo tudo que me faz bem. Isso. Era o quê? Eu estava vendo que era algo dentro do condomínio. Foi aquilo que eu falei, quando eu descobri que tinha ego e orgulho ali dentro com a neurociência. Mas foi estudando a neurociência que me deu realmente o norte? Foi. Ela me deu o norte, porque eu tinha tudo de gestão, formação acadêmica, pós-graduado na área acadêmica, tinha tudo isso. Mas eu não tinha a clareza de entender como deveria evoluir os condomínios. Né? E a área condominial, muita gente que não está preparada, assim como eu só criticava os moradores. Eu só reclamava deles. Pô, esses moradores só enchem o saco. Pô, esses moradores só ficam no meu pé. Pô, esses moradores não tem o que fazer. A responsabilidade no outro. Eu não tinha visão. Eu fazia o que todo mundo fazia. Certo? E eu não entendia. Depois que a gente vai descobrindo, eu entendi assim, pô, se eu tô reclamando tanto que eu não vou embora. Aí vem a autorresponsabilidade. Por que eu não vou embora? Por que eu não largo esse contrato? Ou por que eu não me preparo mais? Né? E aí eu não sabia como fazer isso. E a neurociência, a física quântica, todo esse entendimento, quando a gente entende que isso aqui é um gravador, isso aqui é um sistema, isso aqui é um motor dessa máquina robótica, desse carro. O meu motor, tipo assim, eu tava com a Ferrari, que era essa máquina, mas o motor era de Fusca. Sim. Não tinha condições de ir para algum lugar com o motor de Fusca numa máquina de Ferrari, o corpo de Ferrari. Não é? Então eu tive que realmente começar a remodelar esse motor, a fazer manutenção nele, a trocar o filtro que está engasgando o carro, o filtro, a correia do motor do carro está deixando o carro mais lento, tira aquela correia, bota outra correia no motor do carro para ficar mais veloz, mais ágil. Foi isso que a gente vai fazendo nos nossos treinamentos. A gente vai resolvendo algumas coisinhas, o filtro, e isso vai ficando mais turbinado. E a partir daí, como você conseguiu mudar essa chave? A chave da sua mente. Então, e é o que a gente tá falando. Então, tem até um vídeo que eu fiz na época. Um vídeo me ficou alucinado, assim, no Instagram, gente. Foi em 2021. Né? Que assim, foi logo na formação em coaching internacional. Formação internacional. Foi até com o Daniel Goleman, que foi um dos meus professores na época, né? Que é o pai legal, hein? Que é o pai da internacional. Sim. Isso foi que ano? 2021. O Paulo Vieira tinha trazido Daniel Goleman na formação internacional com o Daniel Goleman, né? Caraca. Ah, você foi? Foi, tá aí, vim de Salvador, morava em Salvador. Fiquei... Quando foi que você começou a fazer a formação em coach pra gente? Quando que você começou? Então, na verdade, eu comecei em 2019 com o método CIS, né? Inteligência emocional. Sim. E eu gostei muito daquelas ferramentas e fui fazendo ali, né? Aquela coisa, ajudou bastante, porque eu já era coach antes, já era coach, mas coach tradicional. Sim. Na área de business, né? E aí, quando ele trouxe aquilo ali, me fez sentido. E minha vida teve uma melhora, teve uma visão, mas não suficiente. Ou seja, o óculos ainda estava um pouco embaçado. Ele não enxergava com muita clareza. Então, não entendia. Mas me ajudou bastante a caminhar. A chave, ela só virou definitivamente, foi no Master Coach. Ali é pancada. Ali é pancadão. Master Coach é pancada. Quando veio a pancada no Master Coach, foi que eu entendi tudo. E aí eu entendi o que estava acontecendo em nossas vidas e na humanidade.
E quem estava mexendo com as emoções de muitas pessoas que estão do lado de fora, que é justamente muitas delas nessa guerra espiritual. Aí eu entendi o que é que nós deveríamos fazer para aqueles que se capacitaram, treinaram, realmente estudam até hoje. A gente sabe o que tem que fazer, Sim. que é justamente organizar a energia quântica das pessoas, organizar a energia da crença dela. Quando a gente vê uma crença, a gente não está pegando a crença ali só para combater, para organizar a energia dela em um caminho próspero. E o Master trabalha muito isso. E o Master, que está bem preparado, bem posicionado, estuda até hoje, está ali, tempo ali rodando, não pode parar. Se parar, a frequência cai. Não pode deixar a frequência cair. Por exemplo, eu estava com uma amizade agora recente, fiz uma amizade, né? No interior do Nordeste, né? Uma amizade, né? E eu achei estranho, né? Porque foi uma amizade muito boa, uma amizade legal e tal, mas ficou uma amizade assim muito forte, né? Sim. E essa amizade me gerou uma conexão muito forte. Eu falei assim, pô, mas a mentalidade não estava ainda desbloqueada da pessoa, né? Aí eu perguntava, mas por que eu tô bloqueado? Por que eu tô me levando para essa pessoa que está numa outra mentalidade? Estava lá, né, em um canto do Nordeste lá. Quando eu entendi isso, era para quê? Para resgatar essa pessoa para ela vir também. Por quê? Porque quando a gente resgata a pessoa, ela vai ajudar mais pessoas. Verdade. Foi aí que a gente entende, quando a gente gera conexões, fala assim, pô, Gidel, mas se for tóxico, não, se for tóxico, se afasta. Aí você tem que ir embora. Imediatamente, não pensa nem duas vezes. Se protege, dá tchau, benção, beija, abraça, ama e vai embora. Sim. Proteja a tua frequência. Mas se você tem uma frequência boa, tá tentando resgatar essa pessoa que tá lá embaixo, traz ela para cima, vai unir forças com você, a energia dela vai te alimentar e você vai ficar mais forte. Sim. Porque a nossa alimentação não é quântica? E quântica, ela vem de uma energia muito poderosa. Agora eu vou dar uma pancada. Uma energia bem poderosa que é de Deus. Sim. Que é a riqueza, que é a gratidão. A gratidão é a força da energia quântica. A gente fica muito mais preparado emocionalmente, espiritualmente. E fora que quando você tá com a mentalidade grata, você para de olhar para o que você não tem e você começa a olhar para o que você tem. Isso. E de uma forma abundante. Porque você começa a focar tanto naquilo que você tem e se encher de uma química tão boa, tão transformadora internamente, que tudo muda na sua vida. Exatamente. A maior dificuldade, Ana, que nós que somos, né, coach, trabalha com isso, trabalha com emoções, você também, vocês dois, tudo, é nossas relações. A gente quer ajudar algumas pessoas, né? E a gente nem toca muito no assunto, mas a gente vê que dá para poder resolver. E muitas delas não querem serem ajudadas, até criticam. Chama de bobagem, besteira, e a gente tenta ali, conversa sem paranoia, sem nada, uma conversa tranquila. E uma guarda fala até assim, não, seja só meu amigo, seja só minha amiga, mas eu tô vendo que você precisa de ajuda. Mas seja só meu amigo, tá, mas se eu for só teu amigo, eu vou ser teu amigo, eu te amo. Só que tem o seguinte, você tá falando da vida de outras pessoas. Isso é uma das piores frequências demoníacas que existe. Tá? Eu te amo, mas eu tô tentando mostrar pra você que essa frequência, ela tá te destruindo. E você quer que eu seja teu amigo apenas para te ouvir. Ok, eu te ouço. Só que se eu continuar te ouvindo, você vai me puxar para baixo. Eu vou voltar para uma frequência que eu não quero voltar onde eu estava. Essa frequência eu sei como é que é ela lá atrás. Eu tô aqui em cima e eu sei que aqui em cima é melhor para você. Só que você não quer vir. E você quer que eu mantenha uma amizade, eu indo para tua frequência. Aí não dá. Não é? E sabe uma coisa que eu acho, assim, não bacana, mas muito bonito da sua trajetória nisso, é porque você viveu o que você fala. Sim. Então, na hora de você ter empatia, você ter a experiência. Você tá falando com propriedade, porque você teve a experiência de tudo que você passou. São 29 anos, né? 29 na área. anos. Não, e assim, não só a experiência de fazer aquilo repetitivamente e ficar bom, mas porque você passou isso com a sua vida pessoal. Passei. Então, assim, e quando você fala... quando você deu esse exemplo, né, de trazer as pessoas... Na minha área profissional, eu via muito isso também, principalmente quando eu entrei na veterinária. Quando eu entrei pro mercado de trabalho na veterinária, né, no caso. Eu via os meus amigos, a gente tava naquela fase de mandar currículo pra um monte de lugar. Tinha pessoas que queriam estar no mesmo cargo pra onde eu tava mandando que eu. E eu passava todos os contatos, Gidel. Porque eu entendia que o mundo era tão abundante e que se eu, por exemplo, ajudasse aquela pessoa e desse certo pra ela, uma hora ela ia me ajudar se eu precisasse. Caraca.
E aí eu sempre vejo isso, que toda vez que eu tô aqui... E você e não eu... tinha formação ainda. Não. Já tinha essa visão, clara. Eu já tava mais nesse mundo da inteligência emocional, mas não tua era visão coach, não era... Mas você tinha essa visão já desde antes ou foi construída ao longo disso também? Foi construído ao longo do tempo, mas assim, Caraca. a partir de uns 16 anos eu já comecei a entender Uau. isso. Porque assim, hoje eu vejo assim, meus pais, eles foram muito ausentes, né? Por N questões deles, hoje eu entendo. E eu agradeço muito também por isso. Porque se não fosse por eles, eu não estaria onde eu estou hoje. E isso me trouxe muita bagagem, porque eu tinha que me virar sozinha. Sim. Então, assim, eu tenho muitos aprendizados que eu trago desde a minha adolescência pra cá. E justamente por isso, porque eu passei pelas situações. Hoje eu consigo me colocar, às vezes, na situação de pessoas, porque eu passei por exatamente aquilo que ela tá falando. Então, assim, eu também já... Agora, na parte mais emocional, né? Saúde emocional. Eu já fui depressiva. Então, quando eu me conecto com alguém que tá passando por aquilo, eu sei exatamente o que ela pode estar vivendo. E aí, como eu me posiciono como profissional de uma outra maneira com ela. Tipo, olha, eu te entendo... Eu não chego a, né, dependendo da pessoa, eu até abro isso, que eu também já passei por isso, muitas vezes não. Ok, e agora? Como é que a gente vai trabalhar isso? E eu consigo ter mais empatia, mas por quê? Porque eu vivi isso. Então, assim, eu admiro muito profissionais hoje, quando eles falam daquilo que eles viveram. Perfeito. E, inclusive, os profissionais que eu trago pra perto de mim. Porque eu não me relaciono com quem não viveu aquilo que tá falando. Caraca. Eu não me relaciono, de verdade, assim, pra contratar, pra fazer parte ali da minha vida. Não, porque você tá me falando de uma coisa que eu não vive. Então esses profissionais eram um modelo do passado que não ajudava ninguém. Era um modelo focado no dinheiro. Sim. Tá? Qual era o modelo? Aquele modelo técnico. Lembra aquelas assembleias, aquelas reuniões, palestras, até aula? Aham. Eu só falava de técnica. Olha o artigo, olha o português, A, E, I, O, U. Lembra isso? Essa forma técnica de ser muito racional, só racional, fez muita gente ficar mecânica, mecanizada, né? E realmente, quando a pessoa vai, você se forma, você fica mecânica. Totalmente mecânica. Porque você não aprendeu nada ligado ao teu emocional. Nada ligado aos teus valores durante as aulas, na sala de aula, na área acadêmica, nada. Foi só de forma mecânica, Teórica, forma lógica. né? Forma teórica. Só teórica. Né? E 2020 para cá, com essa explosão que teve as redes sociais, as lives, a galera começou a ver, né? Eu só ouvia meu professor na faculdade, né? Ele é importante? É importante. Mas isso aqui eu tô aprendendo mais de forma que dá para eu agir agora e ganhar dinheiro. E acontecia. Você pegava uma live, 2 dias de live com uma pessoa, no outro dia você construía algo e começava a produzir, vender e ficava rica. Falei, pô, caraca. Então as coisas começaram a mudar esse conceito de como deve vir um conhecimento. Sim. E o conhecimento tem que estar ligado ao que nós temos de valor. Isso. E o que nós temos de valor está ligado à alma, que é incrustado no emocional. Entendeu? Por isso que o empreendedorismo está cada vez mais estabelecido na sociedade. É uma linha muito forte, bem crescente. Não é? E faz só a gente evoluir. Por quê? Porque o empreendedorismo, ele só faz conectar com a tua alma. Isso. O que você está fazendo É um melhor. chamado, né? É um pra chamado, aquilo exatamente. que você quer. E falando de empreendedorismo também, hoje nós já estamos na era do conhecimento. Isso. Eu fico indignada quando eu vou conversar com alguém e fala que, eu não tenho tempo pra isso, eu não tenho... Você precisa fazer gestão do seu tempo também. Isso também tá dentro de alta performance, também tá na sua capacidade dentro do empreendedorismo, no empreendedor que você vai se tornar. De que você tá cuidando do seu tempo realmente? O quanto que você para, por exemplo, nos tempos que você tem, ao invés de assistir um Netflix, tá fazendo um curso. Ao invés de ver sei lá, de estar perdendo tempo ali sem estar com a sua família ou sem fazer algo produtivo. A pessoa não tá. Então, assim, o tempo que a gente tem é o mesmo, as 24 horas para as mesmas pessoas. Eu fico indignada, realmente. Eu amo o empreendedorismo, né? Eu gosto de estar com pessoas também que estão nessa parte de desenvolvimento pessoal, mas também para o empreendedorismo. Girdel, eu fico indignada quando eu converso com alguém e eu vejo que ali a pessoa não dedica o tempo para onde ela quer chegar. Então, fica ali, além de dando justificativas banais, tá sendo improdutiva, por isso que não tá tendo resultado. Então, o resultado é justamente aí que entra a gente, né? Sim. Que é justamente o destravar, que é um bloqueio, né? Que é justamente algo que está ali dentro
que está impedindo dela avançar, dela ultrapassar um teto. Porque a vida que essas pessoas levam, geralmente, por ela não produzir mais, acreditando o seguinte, não, um carro, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Um carro, ele só vai a 110 por hora. Né? Quando você tenta botar ele para 120, 140, vai explodir o motor. Então ele entende, o meu limite é esse aqui, é 110. Por quê? Porque é o que você gravou em casa. Sim. A gravação que você tem em casa é esse. De vez em quando tem comida, de vez em quando não tem comida. De vez em quando você trabalha 2, 3 anos, perde o emprego, volta para casa e dorme. Porque seu pai às vezes passava por isso. Você via isso em casa. Teu pai desempregado, sem dinheiro. Então, às vezes você tem dinheiro, às vezes você não tem. Teu pai tinha isso também. Certo? Às vezes seu pai e sua mãe brigava, não é por besteira, e você também briga por besteira com uma pessoa que está do seu lado também. É verdade. Porque é o teto. Tudo, quando a pessoa não consegue ter mais agenda, é porque ele está seguindo o seguinte, ó, opa, pera, o motor aqui é até 110. Você está querendo para 120 como, amigo? Tem que trocar o motor. Tem que botar outro motor de Ferrari. Seu motor aí é de Fusca. Pô, mas como é que eu faço? Ah, amigo, aí você tem que preparar. E a gente aqui em cima, ó. Aqui em cima tem que estar preparado. Como é que você quer vir aqui para cima? Não, volta. Ah, mas vou forçar. Força pra você ver. Aí você força. Ah, você acha que você manda mais do que nossas gravações que tá aqui dentro do cérebro? Você é muito postulante, né? Postulante mesmo, né? Gente, manda o comando aí, bota pra ficar doente. Aí fica uma semana doente. É que eu falo, né? Por isso que é muito importante, eu acredito, né? Deixa uma semana doente, porque ele que manda o comando, você fica doente. Sim. Cara, de repente peguei febre, de repente tô gripado. Caramba, eu tinha um negócio pra fazer, tinha reunião. Nossa. E aí, tá mandando. Tranquilo aí, gente. Libera mais hormônio. Bota hormônio depressivo agora pra ela entender quem manda aqui é a gente. Nossa, que tristeza, cara. Tava tudo certo. Tudo certo. Libera mais um pouquinho. Bota pra chorar. Pra ela entender que é a gente que manda aqui dentro dela. Sim. Eu sou uma fracassada. É assim que começa. Sim. É o teto. É o teto que faz isso. Então, essas pessoas todas, quando a gente vê isso, o que elas precisam? Do nosso trabalho. Do nossa atenção. Por isso é uma revolução a inteligência emocional. Sim. Porque ela faz com que as pessoas se preparem aqui em cima para poder subir o nível. Sim. Sobe o nível. Tá, Gidel, você tá dando dica aí. Qual o primeiro, pra gente dar um primeiro passo? A gente quer andar um pouquinho até a gente chegar aí e contratar vocês. Qual o caminho que poderia fazer isso? Até a gente chegar até você. Dá pelo menos um ar pra gente esperar. Nem que seja pra testar o que a gente tem. Segue os passos de sucesso. Sim. Começa a seguir os passos de sucesso de outras pessoas. Começa a ler um livro do Mandela. Começa a ler um livro do Steve Jobs. Começa a ler um livro do Bill Gates. Sucesso, as pessoas que chegaram onde você quer chegar. Começa a ler. O que é que eles faziam? Eles faziam malhação, eles liam um livro de gestão, eles acordavam cedo, começa a fazer isso. Faz um treinamento, faz um curso, vai em busca. Começa a sentir esse gosto de como é bom seguir os passos de sucesso. E você vai seguir os mesmos passos dele e você vê, nossa, aqui é bom. Mas você não vai avançar muito. Porque o tela tá ali, ó, querendo ser rompido. Aí você vai o quê? Contrata, não é? Isso. Um dos Master Coach que tem no mundo inteiro e fala assim, olha, eu quero me preparar. Eu quero estar em outro nível. Eu quero estar numa evolução. Porque eu sei o que eu tenho de melhor. Por quê? Porque eu sou vitorioso. Sim. Mas tem essa vozinha que fala que eu sou fracassado. E não sou fracassado. Porque eu sei que sou vitorioso. E é que eu falo, né? Em 6 meses, se você pegar mesmo da forma certa, você estudar, você buscar o seu intelectual, você trabalhar com tudo isso, em 6 meses você realmente muda a sua vida, você muda os seus resultados. Isso. É questão só de mentalidade, desbloqueios, desbloquear traumas. Você estava falando agora há pouco em relação a pessoas, tudo, relacionamentos. Eu falo que eu acho que é muito importante a gente buscar as nossas raízes, né? Sim. Raízes familiares, raízes de pai, de mãe, de avô, de avó. Porque eu falei uns episódios atrás, pra você ter ideia, Jordel, a minha tataravó, ela foi vítima de um estupro. E nasceu toda a geração da minha família. E a minha tataravó, quando aconteceu isso, ela fugiu de casa. Porque ela pensou que o pai dela ia bater nela, ia matar ela, e ela resolveu fugir de casa. E nunca mais viu a família dela, por parte de pai. Caraca. E a partir dali, nasceu toda uma geração da minha família. Por parte de tataravó, bisavó, mãe e eu. Então, quando a gente olha para um lado desse, a gente percebe que toda uma geração, ela vem de forma
disfuncional, de uma forma difícil, mas que você tem que ir quebrando padrões, né? Exatamente. Quebrando padrões. Então, quando a gente traz muito isso, eu falo que é muito interessante a gente descobrir como era na época dos nossos antepassados, para a gente dar um novo significado daqui para frente. Sim. E, Gildel, falando nisso, né? A gente tava falando um pouco da minha família no começo. Quando eu vim para São Paulo, um pouco antes de eu vir, eu recebi uma palavra de uma missionária. Que ela falou assim, que Deus estava me tirando do lugar que eu precisava sair para me conectar com a minha... Como se fosse a minha verdadeira identidade, a minha essência, o meu propósito. Então, assim, era como se... Ela falou exatamente assim, é como se fosse um dominó. Sua família tá caindo, você resolveu não cair, você ficou de pé. Então, Deus tá te tirando de lá, porque foi muito... Não foi do nada, né? Mas não foi uma coisa gostosa a minha passagem de lá pra cá. Não foi uma coisa que fluiu normal. Não, claro Teve que não. batalhas, né? Teve muitas, assim. E também engraçado quando a gente descobre que as batalhas são internas, né? A gente se brigou por lá de fora, né? É. Incrível. E aí ela me disse que eu estava sendo tirada de lá pra vir viver o meu propósito aqui. Sim. E uma coisa também que você falou... Eu vejo isso também. Você vê? Perfeitamente. Não. Fico feliz, porque sei que tô no caminho certo, então. Mas Perfeitamente. tá mesmo. E uma coisa também que você falou, de inteligência emocional ser uma revolução. Eu acredito sim que é uma revolução por enquanto, mas eu também acredito que hoje os profissionais que não têm inteligência emocional, eles estão fora do mercado de trabalho. Assim como a revolução industrial. Vou contar aqui, eu tenho umas histórias super bacanas, né? Quando a pessoa fala assim, isso é besteira, mas mesmo tendo resultado, eu entendo o que eu faço, ok. Na época das carroças, quem mandava eram as carruagens. Aí teve um maluco, o Henry Ford, acho que é Henry Ford o nome dele. Henry Ford, ele construiu um carro. Imagine que alguém vai querer dirigir um carro desse em vez dessas carroças maravilhosas, douradas, com esses cavalos alados, brancos, azulados, ruivos. Imagine, isso é uma idiotice, isso é coisa de maluco. Isso é uma piada, né? Uma boa parte da turma, né, ficaram desempregadas, perderam o poder e perderam o comércio. Quem acreditou nos carros evoluiu como até hoje e o mundo evoluiu junto. E as carros deixaram de existir. Na época do telefone, não é? Evolução também. O cara, quando criou o telefone, falou assim: imagine que alguém vai ficar sentado numa cadeira para atender o telefone. Isso é um retardado. Ele acha que esse cara é maluco, ele é retardado. Esse cara foi basicamente isolado da sociedade. Acho que foi inglês ou foi americano, acho que foi inglês. Ele foi isolado da sociedade. Né? Ninguém mais convidava ele, porque chamava ele de louco. Ele foi taxado como louco. E o telefone se transformou. Hoje praticamente você tem o mundo na palma das mãos. Exatamente. Tá, Gildel, mas por que acontece isso? Por que as pessoas, né, criticam tanto quando chega a evolução? Primeiro, elas não querem, o cérebro não quer perder... A zona de conforto, né? A zona de conforto. Né? Ela não quer perder energia. Porque o nosso cérebro, né, por conta lá do cerebelo, que tem lá o primitivo lá guardadinho, ele entende o seguinte: o cérebro não... A gente já aprendeu isso, né? Ele não enxerga o que é real e o que é imaginado, né? Sim. O que acontece, ele entende que a gente vive nas cavernas ainda, correndo atrás de... fugindo dos leões e fugindo dos dinossauros. E não caçar, né? Porque naquela época a gente era alimento. Sim. A sociedade era alimento. Tanto que a gente vivia como nômade. A gente não tinha sociedade estabelecida. A gente ficava pra lá e pra cá, andando. Sim. Entendeu? A gente ficasse parado no lugar, vinha os bichos e comia a gente. Não é? E ele entende isso ainda. O que é que ele faz? Ele começa a condicionar a energia dentro do cérebro. Não é? A energia, ele tá ali no conforto, tranquilo, carruagem e tal. E de repente vem alguém e fala assim: não, faz isso. Eu falei: não, imagina eu fazer isso aí. Entendeu? A crença que está ali estabelecida, ele manda um dispositivo, um comando, libera o hormônio, faz com que você fique naquela vida que não vai te levar para lugar nenhum. Sim. Uma vida de zona de conforto. Não é? Os desafios sempre foi evolução. Eu tive lá em Matera, lá na Itália, no sul da Itália. Para mim foi um dos maiores destravados de vários gatilhos no meu cérebro. Não é? E lá foi onde começaram a primeira sociedade europeia. É uma montanha, né, que é cheia de grutas, que eram animais marinhos que viviam. Porque na época da geolítica era tudo gelo, né? O planeta era tudo gelo. Né?
E quando derreteu o sujeiro, separou-se as águas e tal. Essas cavernas que viviam os animais marinhos, ficaram várias cavernas que eles cavavam, os bichos marinhos, mais de milhões, de 10, 50 milhões de anos, 600 milhões de anos. Então são várias, parece apartamento. São cavernas assim, um do lado do outro. Os nômades andando para lá e para cá, sem sociedades, sem nada de lógica, eles viram esse negócio, essa caverna, e entraram e acharam gostoso ficar ali, meio escondido ali. Chegaram outros nômades e ficou na caverna vizinha. Outro nômade na caverna vizinha começou a formar o quê? A primeira sociedade. Não é? E eles começaram a gostar daquilo ali, que eles não andavam mais, olhando para um lado para o outro, eles começaram a mover os primeiros sistemas neurais e fazer uma lixadinha aqui, virava uma cadeira. Eu lixando aqui, melhora esse ambiente, tira a poeira. Pô, tem muita terra. Eu vou começar, eu juntando um monte de mato, eu faço uma vassoura e tiro a terra. O cérebro começou a formar os primeiros circuitos, não é, no sistema neural, que são os neurotransmissores. Começaram a desenvolver a inteligência. Estímulos, né? Isso. Cara, é fabuloso, porque são mais de, se eu não me engano, são mais de, sei lá, umas 300 cavernas nessa montanha. Tem umas fotos até aqui. São mais de 300 montanhas. E todos eles morando ali. E ali embaixo das cavernas tinha um rio. Tinha peixe. Obviamente saía uma família, saía outra para pescar. Começou o quê? As primeiras relações sociais. Com as poucas frequências neurais que se tinha da época de inteligência. E o que é que tinha na época, gente, para esse povo mover? Só tinha pedra. Eu cheguei lá e vi assim, ó. Eu entrei nas cavernas, né? E vi, eu falei, eu imaginei assim, eu sendo um nômade. Eu cheguei lá, né, com pouco neurônio que eu tinha na época, olhei para um lado, olhei para o outro, eu só vi pedra, gente. Nossa. Falei, só tem pedra aqui. Na cabeça desses caras, da época das cavernas, ele olhando para as pedras, eles começaram a ver a solução. Pedra. Pedra com pedra batendo, saiu uma lasca e virou uma faquinha. Pedra com pedra batendo, saiu uma lasca e virou um garfo, uma colher. Pedra com pedra saiu uma faísca e nasceu fogo. Certo? Pedra com pedra virou um machado. Aí foi, uma pedra de repente derreteu, nasceu ferro. E o ferro derretido de uma pedra, nasceu a espada, a faca. Hoje tudo que nós temos é a base de pedra. Evolução, Tudo. né? A evolução. Tudo é a base de pedra. Isso aqui está na base de pedra, porque tem que ter uma lixa que veio de um metal e o metal veio de uma pedra. A televisão veio de uma pedra, sua roupa veio de uma pedra. Não, é pano, não. A máquina, a linha, é tudo metal que derreteu de uma pedra. Tudo. Quando eu olhei assim, cara, como esses caras descobriram que a evolução da gente estava na pedra? Uma pedra. Tudo Caraca. tá na pedra. Tudo. Nossa, Judeu, você tá me dando vários insights, porque eu nunca tinha parado pra pensar desse jeito. Mas Vídeo com coach é isso. Vídeo com coach. É por isso que o programa que eu tenho, segunda, quarta e sexta, 6h29 da manhã, chama-se Insights com o Síndico Coach. Nunca é repetitivo. Sempre é coisa diferente. Que legal. muito legal. Insights Síndico Coach. Eu faço desde 2020 esse programa. Ah, então Fala um por pouco isso que sobre você ele. fala bem, né? Já tá manjado. Mas o era, você pegar minhas lives de 2020, era tudo duro assim, todo... Mas sabe o que eu fazia? Já tinha feito o método C, 2019, né? Hoje eu fazia o yes, pra desbloquear o yes, desbloqueava, eu respirava e ia pra lá, assim, ó. Pô, não, gente, tudo bem, como é que tá vocês aí, todo duro assim? Mas eu conseguia ir, viu? Não, mas Eu tinha que fazer perguntas, eu não sabia. Eu fazia o script antes, eu mandava pergunta pra pessoa, tô mandando a pergunta, você estudar antes as perguntas. Ele me mandava as respostas, eu ficava aqui já lendo. Hoje não. Hoje acabou isso. Hoje eu vou. Treine até se tornar, né? Treinei até se tornar. Hoje pode ser o que leva... pode ser o que for. Vai embora aqui. Eu faço... É tanto que eu faço. Inclusive, quando eu faço história, se abre o inclusive pra fazer stories com a gente. Ele até falou assim: eu gosto de pegar desprevenidos. Por quê? Porque hoje já sei qual é o sistema neural que eu atinjo. Quando eu já jogo a pergunta, sei qual é o sistema neural que eu vou atingir. Aí você vai e responde tranquilo. É verdade. Entendeu? E flui. E olha, agora conta um pouco pra nós da sua vida. Você veio de Salvador, certo? Caraca, aí agora é que bom. cidade boa, hein? Salvador. Então, isso aí tem uma coisa boa. Olha que você tocou num assunto realmente que vocês vão gostar muito de ouvir isso, até para vocês entenderem, né, como é importante você investir, não é, numa mudança de frequência. É verdade. Não é? Eu morava em Salvador, praticamente em frente a uma das maiores praias do mundo, que é o Porto da Barra. É Uau. a cara do Cancún, essa praia, cristalina, com pelo menos um dos 7 melhores pôr do sol do mundo. Uau. Nessa praia. Né? É uma praia histórica onde o navio do Pedro Álvares Cabral atracou, né? E ali fundou a capital do Brasil, que colonizou o Brasil inteiro. A colônia. Né? E ainda mora do lado do Pelourinho também.
que é onde Uau. foi o nascimento de todo o país. Lugar maravilhoso. Praia, ia levar minha cadeirinha. Eu fazia até umas histórias lá sentado aí. "Ai, gente, tô aqui na praia com vocês aí. Manda pergunta." Ainda fazia umas histórias. Não, aquela vida Que boa. legal. E eu podia estar nessa zona gostosa de conforto. Sim, Não é? Eu podia estar ali. poderia. Só que aí eu não conseguiria evoluir como deveria ser evoluído através do propósito que eu tenho que fazer para alcançar mais gente. Sim. Não é? E estando em Salvador, eu alcançava, já fiz treinamento para escritórios, ajudei algumas pessoas, mas eu não alcancei a escala que deveria para ajudar outras pessoas. Uhum. Não é? E estava difícil eu sair de lá. Falei, cara, eu tentava vir para aqui, morar aqui, não conseguia. Eu tentava vir, não conseguia. Eu tentava ficar na minha rede lá, me sentia bem na rede, deitado na rede, lendo meus Batman, né? E fazia minhas lives, e tava indo bem. De vez em quando vinha um cliente, né? Um síndico, eu quero teu treinamento, de vez em quando vinha, porque eu não faço pitch, né? Uhum. Eu não faço pitch de venda. Meus alunos vêm no direct, eu quero tua mentoria, quanto custa? X custa, fechou. Então as coisas rodam para mim. Sim. Então eu podia ficar na zona de conforto. Eu tinha cliente, a minha mentoria tem um valor significativo bom, porque gera transformações mesmo. E eu não podia ficar na zona de conforto. Financeiramente, tudo tranquilo. Só que eu não tava atendendo o propósito na qual eu fui estabelecido por Deus, Uhum. que era resgatar as pessoas. E eu ajudando os síndicos, eu ajudo não só eles, a família deles e toda a comunidade de uma cidade chamada condomínio. Sim. Uma população que sofre muito lá dentro. Sim. Ainda tem corrupção, igual a Brasília. Nossa. Lá dentro tem corrupção igual a Brasília. E aí, só que eu não conseguia destravar. Eu falei, mas eu não consigo morar em São Paulo, eu não sinto isso. Não é? E todo mundo falava, cara, por que você está morando aí? Até minha irmã hoje mora no Texas, nos Estados Unidos. Ela é campeã de jiu-jitsu, né? E ela morava aqui em São Paulo. Uau. Ela morava aqui em São Paulo. Minha irmã, caçula, né? E ela perguntou, eu falei, pô, você é tão conhecido no Brasil, por que você continua morando em Salvador, mano? Vai pra São Paulo. Eu falei, poxa, mano, eu não sei. Aquela cidade lá, mas você só vai crescer se for pra lá. Em que ano você veio pra Tanto São que eu tô Paulo? morando no Texas. Ela falou assim, tanto que eu tô morando no Texas. Uhum. Hoje ela mora no Texas, tem mansão, tem carro, tem tudo. Menos de 3 anos morando, 2 anos morando lá. Sim. Ela tem uma vida estabelecida. Morava no Ipiranga aqui em São Paulo, como lutadora de jiu-jitsu. Sim. Aí eu cheguei, tinha uma trava, eu não sabia. Aí eu falei, vou fazer auto-coach. Uhum. Comecei a fazer auto-coach. Caraca, tem que pedir perdão ao meu pai. Aí eu tinha que viajar 400 quilômetros até chegar meu pai. Uhum. E eu tinha feito perdão nos treinamentos, internacional, no Master Coach, tinha feito tudo. Só que esse pedia pessoalmente. Olha que interessante. Eu já tinha resolvido. Mas veio aqui, você tem que ir lá. Eu vi essa voz assim, você tem que ir lá. Mas a experiência do pessoalmente sempre é diferente, né? Então, mas eu não tinha essa coisa, né? Essa coisa do bom, e também tem uma questão, né, do meu pai com os irmãos, porque meu pai acabou casando novamente, aí os filhos meio que foram rejeitados, né, separação, coisa normal de quando separa, né? O pai casa, a mãe casa com outro Outras casamento e os pessoas. filhos acabam sendo deixados lá porque vai cuidar de outros filhos, normal. Mas a gente ficou com raiva disso. A família ficou com raiva de ter que era um pai muito querido, muito grudado, e de repente ficou sem ele. Então ninguém mais quis saber do pai. Inclusive eu, vi a vida dele lá e tal. E quando eu fiz a ressignificação, eu perdoei, estava tranquilo, livre. Mas a chave me impedia que para lá. Mas eu lembro que eu fiz isso, mas tá tudo certo aqui. Eu fiz todo o mapeamento e eu tive que ir. Falei, não, vou ter que ir. E era um lugar que eu não queria ir, que era ir para um lugar onde eu tive a minha infância. Era um lugar de 400 quilômetros de distância. Aí eu fui. Peguei o carro, fechei minha agenda, né, virtuais, agenda presenciais, de Salvador também, e fui pegar a estrada. Só que no meio do caminho, né, senti uma outra voz. Que eu tinha que parar numa cidade. Falei, pô, eu nunca entrei aqui em Jacobina, entre Jacobina. Eu falei, eu nunca entrei aqui em Jacobina, realmente. Eu cresci perto de Jacobina e nunca entrei. Vou dar umas pancadas boas, vai pegar vocês aí, viu? Vocês todos agora vão ter uma transformação de uma história não contada, inclusive pro Anderson, que tá ali na cola ali também, ouvindo, encaixando, e tá caindo ficha lá também. Viu? Com certeza. Vocês vão agora ter uma pancada muito boa, gente. Prepara, tá? Aí o que acontece? Eu parei em Jacobina. Pô, eu nunca parei em Jacobina. Eu gosto de história, eu gosto de arte. É pra você pegar meus histórias, de quando eu boto lá, eu conto história, não conto história do lugar, da cidade. Eu gosto muito de arte e história. Aí, resultado, quando eu parei em Jacobina, eu vi uma placa. Aqui morava a tribo indígena
Guamamones. Uhum. Ué, tribo indígena aqui. Assim como você, que não tinha clareza sobre condomínio, ser tipo uma cidade política, eu fiquei assim, aqui tinha uma tribo, Jacobina, perto de onde eu nasci, eu vou dormir aqui hoje. Até me arrepio. Aí eu dormi. Aí eu falei, vou dormir aqui. Aí comecei a dormir, comecei a pesquisar, fui no Wikipédia, descobri que lá foi a cidade que tem a maior quantidade de ouro, até hoje sai ouro. A maior quantidade de ouro na época dos bandeirantes. O que tem a ver os bandeirantes com isso aqui? Os bandeirantes, eu falei, mas e tribo de indígena, bandeirante? Mas como é que os bandeirantes saíram de São Paulo para vir aqui? E quem que popularizou esse povo aqui? As mulheres não vinham morar aqui. Isso aqui era mato, terrível. O que está acontecendo? Eu não enxergava nada. O que está acontecendo aqui? Aí eu fui estudando, fui lendo, fui estudando. Cai, pum! Caraca! A população toda formada são os filhos dos bandeirantes. Bastardos. Inclusive eu. Inclusive meu pai. E minha mãe. Caramba! Aí eu comecei a ir mais fundo. Começava a estudar e descobri que os bandeirantes, quando saíram de lá, daqui de São Paulo, Santana Parnaíba, Barueri, eram dois irmãos, o Nhanguera, não é? Tinha o Nhanguera e tinha o Fernão Dias, mas o Nhanguera foi que teve a ideia, né? Porque todo mundo tinha medo dos índios, mas quando ele botou cachaça e virou fogo, os índios ficavam assustados. Caramba! Nossa, Deus do fogo, todo mundo, ele era temido. Ele falou, descobrimos um meio de a gente jogar, de deixar os índios do nosso lado e nos obedecer. Eles faziam para tocar fogo, nós somos o Deus do fogo. E eles tinham medo de repente, incendiar a vida deles e a carro deles. Teve esse medo, o Nhanguera, né? Por isso que tem a Nhanguera, né? Que tem até a rodovia, tem praça e tal. O que aconteceu? O Nhanguera saiu de lá, vamos botar assim, ó, eles saíram de lá, não é? E chegou primeiro em, vou botar uma cidade perto, só pra você ter noção. Vou botar Itu. Primeiro chegaram em Itu, tinha uma tribo lá, eles andando, vamos sair. Ele e Fernão Dias, vamos sair. Aí saíram, parou em Itu. E tem uma tribo de indígenas, tem índios aqui. Olha, cara, beleza. Vamos pegar esse índio aí, o fogo, aí se assustaram. Eles estavam mais de 3, 4 meses sem ver mulheres. Um monte de índias nuas, jovens, 14, 12 anos. Você acha que acontecia o quê? Estupros. Sim. Ok? O DNA já tá aqui. E beleza, chegou ali, povoou, o que é que eles faziam? Eles exploravam o lugar, aqui não tem ouro, não tem nada, mas vou ficar aqui que eu vou fazer um ponto de apoio. Ficava um deles lá, da turma do Bandeirante, fazia essa comunidade, virou Itu. Assim virou Piracicaba, Sorocaba, Campinas. Foi expandida a cidade. Todas as cidades foram formadas por cruzamento de tribos indígenas com bandeirantes. Ou você acha que as mulheres bem arrumadas, bem organizadas, lindas de Lisboa viriam vir aqui de Salto Alto? Não. Para morar no meio do mato, que não era nada, não tinha nem civilização. É verdade. Então, eles foram formando civilizações com os índios e as índias, estuprando e escravizando, atrás de ouro e diamante, certo? Eles subiram Minas Gerais, descobriram muito, fizeram a mesma coisa, muito diamante lá, muito ouro, e cortaram a Bahia. Chegou na Bahia, chegaram na Chapada Diamantina. Na raiz e do sol da Chapada Diamantina, tá lá o nascimento da família do meu pai. Onde meu pai nasceu, Gildásio Dias. Não é? E onde, nesse nascimento, onde tem maior jazida de ouro, que até hoje sai ouro, meu pai nasceu lá. Então, meu pai não é português, é filho deles. Meu pai, do meu pai, do pai, do pai, do pai, do pai, até chegar no Bandeirante. O que os bandeirantes faziam? Estuprava, matava e roubava. E dominava o solo. Então, a frequência que eu estava tendo, meu pai estava tendo, e as confusões que teve, eram frequências indígenas na gente. Frequências de maltratos, de estupros e de guerras. E eu estava com tudo isso dentro de mim, meu pai também. Então, quando eu entendi isso, falei, caramba, aí eu fui lá, meu pai. Quando eu pedi perdão, meu pai não era para mim. Fui pedir perdão, meu pai, eu senti... As gerações. Isso, eu senti meu pai... Forte. E meu pai, ainda por cima, ele é surdo, ele não me ouvia. Eu escrevia bem grande o texto, dizia, pai, me perdoe. Meu pai conseguia falar, filho, não, filho, não é ao contrário, filho, me desculpa, filho, não sei o que, meu pai. Eu senti a alma do meu pai, não falo o corpo, a alma do meu pai, fazia assim com a carne toda da quântica dele, fez isso. Nossa. Olha, não era pra mim, o perdão pra eu ir não era pra mim. Por isso que eu não encaixava.
era para libertar meu pai. Eu tinha que ir, porque era para libertar ele. Era para libertar o meu pai, porque eu já tava liberto com o perdão, mas ele não. Quando aconteceu isso, eu falei assim, mas eu não senti nada em mim, né? Fiquei dura, mas eu não senti nada em mim, mas eu vi nele a mudança. Eu vi, cara, não tô entendendo, mas não senti nada em mim, porque eu sentia o perdão. Aí eu fui fazer 2 dias depois. Eu fiquei 2 dias na cidade com ele, passeando e tal. Aí fui de novo, falei, eu vou fazer de novo. Falei, pai, antes de ir embora, tô indo embora já, tal, foi tão bom estar contigo. De novo, pai, tá. Quando eu fiz de novo, aí sim, foi uma ligação de pai e filho. Aí eu senti a energia dele entrar dentro de mim. Uau. Eu senti a alma espiritual entrar dentro de mim. Caraca. Daí em diante, no outro dia, 3 dias depois, peguei meu carro, botei só livros e roupas e vim de carro de Salvador até aqui. Fui parando em cada cidade que um bandeirante foi transformando como município. Tiradentes, Diamantina, Piracicaba, Sorocaba. E até hoje eu estou mapeando toda a região de São Paulo, que é formada por eles. Por quê? Mas por que você faz isso, Gidel? Você não já entendeu o jogo? Entendi. Mas quanto mais eu me aprofundo na história dos bandeirantes, eu desbloqueei minha identidade. Nossa. E quanto mais eu me desbloqueei minha identidade, eu sei quem eu sou, a minha alma sabe quem ela é, e ela vai prosperar. Uau. Caiu ficha aí? Caiu muito. Achei muito forte isso que você Caiu falou. ficha aí, né? Eu falei que ia cair ficha, viu? Eu falei. Nossa. É uma coisa assim, Entendeu? bem enraizada Então, mesmo. não é só pedir perdão. Aham. Entenda a sua história. Sim. Quer ver a pancada? Na em Santana Parnaíba tem um busto de uma mulher, não é? Depois eu descobri mais a história. Um português ele casou com uma índia aqui no centro de São Paulo, lá na Praça da Sé, onde foi fundada São Paulo. Era uma aldeiazinha pequenininha. Mas um capitão português se apaixonou por uma índia e foi super normal o casamento. Super normal. Os dois casaram, tranquilo, e foram morar lá na Parnaíba, fundaram ali, que era uma roça deles, tudo ali era uma roça deles. Era tipo uma fazenda deles. Eles eram dominar, eles tinham domínio, ela era uma índia, e o pai da índia, que era um pajé, não é, um respeitado, deu aquelas terras para ela morar com o marido português. E eles eram muito queridos. Só que deles dois, olha que doido, gente. Ela era uma índia de um português. Nasceram os filhos bandeirantes. Olha bem isso. Dos filhos, os filhos de uma índia, que eram índios mestiços, né, com bandeirante, foi que devastaram, estuprando e destruindo e maltratando e civilizando cada cidade desses lugares em prol de ouro e diamante. Era um índio matando índias, estuprando índios. Era o próprio povo. Deus. Por isso que acontece hoje na nossa história. Pô, por que o Brasil não é unido, cara? Por que nossos povos não é unido contra a corrupção, contra isso, contra aquilo? É um tentando derrubar o tempo todo. Quando você compra um carro zero, compra um apartamento, em vez dos vizinhos te aplaudirem, começa a falar mal. Isso é uma essência de DNA. Nossa. Uma essência de destruir o outro, destruir o casamento. Tudo tá no DNA. Tudo tá na crença do DNA. Caiu ficha aí, gente? Caiu mais ficha. Então resolva a história de vocês, não só no pai e na mãe, na identidade de vocês, na raiz. Quando eu encontrei o busto lá, agora eu vou dar a pancada final. Quando eu encontrei o busto lá da Índia, tem um busto lá em frente à igreja, que é a Índia que gerou esses filhos, os bandeirantes, que formou todo o Brasil, mapeou o Brasil todo, tá? Eu olhei pra placa, até bati uma foto, na hora eu não acreditei. Tá lá escrita, Suzana Dias. O nome do meu pai é Gildásio Dias. Meu Deus. Eu sempre achei estranho o sobrenome do meu pai ser chamado Dias. Eu sempre achei estranho. Aí, falei, caramba, velho. E o nome do meu pai, por ser Dias, né? E por ser um território indígena, não é? E naquela época não se inventava sobrenome. Tinha que ter uma raiz. Existia como raiz. Hoje, para até inventar. Naquela época, não. Pegava por raiz, não é? E é tanto que se chama um sobrenome Pinheiro é porque veio de uma família de fazenda de Pinheiro. Quem se chama Pereira veio de família de fazenda de Peiras. Era assim. Antigamente era assim sobrenomes. Tá? Então, provavelmente, os bandeirantes que chegaram nessa região da Chapada Diamantina, meu pai nasceu, a família do pai nasceu, tiveram cruzamento ali com com índios ali. Provavelmente, para meu pai, para essa tribo continuar com o sobrenome de um dos bandeirantes, da família Bandeirante, é porque realmente teve uma empatia com essa tribo de lá. Esse bandeirante que fez isso, teve essa empatia que ele fez questão de botar o nome dele nos filhos bastardos. Então, por ser filhos bastardos, significa o quê? Que nós não somos merecedores. Aí agora vem a pancada também, 2.0.
Pancada 2.0. Pancada atrás de pancada. Por conta disso, não somos. Por quê? Porque nós somos filhos bastardos. Por que isso? Porque na época católica, que era o sistema católico, era muito dominante, que mandava, não tinha o capitalismo, era o sistema católico. Eles diziam o seguinte: temos terras, temos ouro, temos tudo, não é isso? Temos ouro, temos terra, somos ricos. Certo? Mas para a Igreja Católica, só dentro da família branca. Família elite. E os índios eram morenos, outras cores. Não são merecedores, entendeu? O que é que eu fazia? Eles não podiam dizer que eram filhos deles. Primeiro, que a igreja nunca iria casar, aceitar casamento dentro da igreja. E as esposas jamais iriam aceitar isso. O que acontecia? As riquezas que eram nossas, nosso ouro, nosso diamante, nossas terras, além de roubarem para eles, para ficarem para eles, que no Brasil está hoje, fez a gente ficar lá no canto. Não, vocês ficam aí, ó. Aqui não. A riqueza aqui é nossa. Mas, pai, bicho, nem sei quem é. Vocês não são merecedores da minha riqueza. E a nossa identidade também, né? E a nossa riqueza, que somos nossas, a gente não tem acesso. E nós, para poder se alimentar, nós viramos o quê? Foi nascendo, procriando, crescendo, procriando, viramos os servidores. Aí nasceu a mãe, a diarista, nasceu o motorista de ônibus, nasceu o vendedor de frutas, tudo dos filhos bastardos. E a elite que tem as terras, que formou o país, essa galera que domina toda a riqueza. Caramba. Amigo, que aula, hein? Nossa, caiu. Então, foi um desbloqueio de identidade, certo? E desbloquear é fantástico. Então, eu desbloqueei meu pai, depois desbloqueei, vim morar em São Paulo e eu sou livre e não tenho nenhuma saudade de voltar para Salvador. A gente vai ter que Fechou, continuar a história da sua vida no próximo episódio. Eu falei que ia ter pancada, gente. Que ia ter transformação na vida de vocês. Eu falei Com isso aqui. certeza. Deixa aí uma frase de impacto pra galera. Uma frase de impacto? A frase de impacto é: não recue. Não recue, eu não falo nos seus passos. Não recue com seus pensamentos. Se os seus pensamentos ele continua ditando que você é vitorioso, vitoriosa, continue gritando, não pro espelho, não pros teus olhos, gritando pro teu coração: eu sou vitoriosa. Toda vez que vier aquela frasezinha, eu não consigo, eu consigo sim. Eu sou vencedora. Sim. Essa é a frase. Seja vencedor, seja vencedora sempre para dentro de você. Gere sempre um comando de voz ao contrário do que o teu cérebro determina. Se ele determinar que é fracassado, que é outra coisa, entenda, não é você. É uma gravação no sistema neural querendo que você viva uma vida de merda. Não continue vivendo vida de merda. Não aceite isso. Essa vida não é sua. A tua vida é vitoriosa e é de vencedor. E nós estamos sempre aqui. Me segue nos canais, @GirdelSíndicoCoach lá no Instagram. E eu tenho uma comunidade que eu promovo mentorias gratuitas a cada 15 dias. Marketing digital, crescimento de identidade, merecimento, empreendedorismo, tudo numa linha não só da área condominial, mas falando sobre tudo. Mentorias gratuitas com ferramentas gratuitas na ultra capacidade que são meus produtos. Então, é isso aí. Muito Fechou. obrigada. Obrigada pela sua presença, por esse bate-papo que foi uma delícia. Foi bom, né? Muito Passou bom. rápido, Nossa, inclusive, né? rápido Precisaríamos demais. de mais Deu tempo quanto aqui. tempo aí, será? Sei lá, uma hora. Uma hora e pouco, né? Vai. Eu acho que foi muito bom, hein? A gente se deixar aqui, a gente vai, viu? Que 1 hora e quanto? Foi muito bom. que 1 hora e episódio. 17. 1h17. E você que tá aí nos assistindo, muito obrigada pela tua Obrigado. presença. Nos siga também nos nossos canais, no Instagram, CoachingCast, Ana Gumachan e Júnior. Júnior S_Barros. E também deixa o teu like aí pra nós e compartilha esse vídeo se esse conteúdo agregou na sua vida. Isso aí. Um grande beijo, Beijo, tchau, e tchau. muito obrigada. Valeu. Fechou. Foi. Caraca! Caraca. Nossa, Não tira uma foto. uma aula de história. Então vamos tirar.